Bom dia a todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 do Bhagavad Gita, o conhecimento mais confidencial. Os versos 17 e 18 hoje. Verso 17. Eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentáculo e o avô. Sou o objeto do conhecimento, o purificador e a sílaba Om. Também sou o RG, o Sama e o Yajurvedas. Verso 18. Eu sou a meta, o sustentador, o Senhor, a testemunha, a morada, o refúgio e o amigo mais querido. Sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar onde se descansa e a semente eterna. Vou ler de novo, verso 17. Eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentáculo e o avô. Sou o objeto do conhecimento, o purificador e a sílaba Om. Também sou o RG, o Sama e o Yajurvedas. Verso 18. Eu sou a meta, o sustentador, o Senhor, a testemunha, a morada, o refúgio e o amigo mais querido. Sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar onde se descansa e a semente eterna. Namastê, Hari Om, Shanti Om Tat Sat, Hare Krishna. Baby, querida, posso pedir para você fazer a leitura do sânscrito? É que eu não tenho nada aqui comigo. Entendi. Eu faço aqui então. Então, muito obrigado, Cris, pela leitura. Muito obrigado, Somini, pela condução, pela nossa condução no caminho dos mantras. E vamos dar sequência, então, na dissertação acerca desses dois versos, dessas duas falas de Krishna a respeito dele mesmo, né? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o sânscrito, tá? Bhagavad Gita, capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. Pitaham asya jagato mata dhata pitamaha vejan pavitan omkara viksama yajur evacha ghati bhatat prabhu sakshi nivasat haranan suri prabhava pralayastanan Nidhanam Bijan Avyayan. Muito bem. Agora, as falas de Krishna que já foram lidas pela Cris, eu quero, assim, trazer aqui na pauta duas falas que fazem parte do nosso cotidiano, né, a princípio, que essas duas falas. Eu sou o Rig, o Sama e o Ayurveda, o Yajurveda. Esses Vedas, eles estão relacionados com os hinos, a métrica dos hinos, como se entoam os hinos, como se entoam os mantras. E aí, nesse sentido, a configuração, a frequência de onda que os mantras, quando são entoados, eles geram, tá? Que é a parte do Rig Veda, que está relacionado com a métrica dos hinos. É isso mesmo, Devi? Procede? Muito bem. Então, acontece que, eu vou trazer de volta, né, o assunto que a gente já tem comentado aí uma certa frequência, que acontece. A gente pega o nosso processador, que é o nosso cérebro, tá? Como ele funciona. Tá? É tudo por ondas.
Tá? Então, você ouve a voz, são ondas que vão, né? Imagina que você tem um milharal, né? E aí vem um vento. O vento bate no milharal, ou no bambuzal, ou qualquer que seja. Ele vai fazer esse movimento nas plantas. Tá? Então, é a mesma coisa que acontece com a audição. Tá? Vem as ondas, e essas ondas, elas geram uma pressãozinha sobre uns filamentozinhos que nós temos aqui no ouvido. É como se fosse um milharal. Na verdade, são vários filamentozinhos assim. Inclusive, teve um cara que inventou um tipo de conversor de energia que é parecido com isso daí. Tá? Não tem aquelas pás. É só uma coisa assim, que vibra com o vento, e essa vibração gera impulsos elétricos. O mesmo sistema do sistema auditivo. Então, as ondas entram e fazem uma vibração. Essa vibração, ela é convertida em impulsos elétricos. A eletricidade, então, é captada pelos nervos, que são, né, através da corrente do sistema nervoso central, chega até o cérebro. O cérebro, então, tem um sisteminha que recebe esses impulsos elétricos. São batidinhas. Bate assim. É igual o código Morse, é igual o telegrama. Né? Tá aqui, tinha aquele sisteminha, é a mesma coisa. Então, fica batendo lá no nosso cérebro. Isso é o que se chama de bytes. Bytes quer dizer, né, batidas. Dá umas batidinhas. E essas batidinhas formam um código, parecido com um código Braille. E esse códigozinho, o nosso cérebro interpreta isso. Ah, isso quer dizer isso. Olha, isso quer dizer aquilo. Olha só, então quer dizer que bom, então já temos uma comunicação aí. Essa operação, ela se dá em milésimos de segundos. Então, para nós, toda essa maravilha, que é entender o que os demais falam, acontece de maneira muito natural para nós, mas a tecnologia por detrás disso é um negócio assim de fazer chorar, de tão complexo e incrível que é. Tá? É que a gente somos poupados, né, dessa percepção completa, mas os técnicos que estudam o sistema auditivo, como é que funciona todo o mecanismo, né, o sistema neurológico, é de chorar, né, porque é realmente assim, é uma coisa incrível, é incrível, um negócio incrível, simplesmente assim, como a tecnologia alienígena, porque é muito incrível, sabe? Então agora, algumas frequências de ondas geram um tipo de informação, tá? Então existem alguns estudos que demonstram que pessoas que fazem orações, pessoas que meditam, pessoas que vibram certas frequências de ondas. Essas frequências de ondas, o nosso sistema auditivo, ele tem assim uma capacidade de captar certas frequências de ondas que são geradas pelo cérebro, sem fala. Tá? O cérebro é uma usininha. Então, ele, na medida que você pensa, não é que ele não gasta nada, não. Ele consome açúcar. É glicose, na verdade, tá? Então, ele tem um combustívelzinho. Ele vai lá e consome aquela glicose, metaboliza aquilo e se movimenta. É um tipo um motor, tá? Na hora que ele se movimenta, gera também correntes elétricas. Correntes elétricas. É por isso que o ser humano brilha no escuro. Todos os seres humanos brilham no escuro, tá? Se tem óculos que conseguem enxergar isso daí. O ser humano literalmente brilha. Não é que ele brilha no escuro, ele brilha. Só que no escuro dá para ver o brilho, tá? Com equipamentos. Mas ele brilha. Por que ele brilha? Porque o motorzinho é uma usina, está funcionando o tempo todo. Então gera impulsos elétricos, eletricidade gera luz. Então brilha, literalmente brilha, tá? E isso não é esotérico, não. Isso assim, mecânico, tá? Então, quando o cérebro ele se movimenta e ele gera um tipo de corrente elétrica, essas correntes elétricas também são reprocessadas e reanalisadas e reconfiguradas e reentendidas, tá? Então, quando as pessoas rezam, fazem meditação ou entoam mantras, o que acontece é que esse sistema operacional, ele entra em atividade e ele também produz consequências que são metabolizadas através das sinapses, que é a forma como os neurotransmissores do sistema neurológico trocam informações e dados. Essas sinapses,
elas também geram hormônios, que são substâncias químicas que são descarregadas na corrente sanguínea. E é isso que a gente sente no coração como resultado final. Tá? Então, dependendo do tipo de... Aí tá, né? Aí a gente fala um pouco de forma esotérica. Dependendo do tipo de vibração, do tipo de consciência que a pessoa está se utilizando, vai dar um efeito final na corrente sanguínea, ou na maneira como a pessoa vai experimentar a vida, ou sentir a vida, ou sentir a experiência de existir. Isso pode gerar no ser um estado chamado Ananda, que significa bem-aventurança, felicidade de existir. Isso é uma consequência dos processos de meditação e orações. Existem estudos que apontam que pessoas que têm fé, que rezam, que fazem meditação, têm uma média de 30% menos probabilidade de depressão, tá? Se recuperam com mais facilidade, tem mais chance de recuperação. Inclusive, assim, existe uma inclinação da comunidade médica de motivar as pessoas para esse tipo de prática, de meditação, de oração e tal, porque isso acaba ajudando na recuperação dos pacientes. Literalmente falando, já se admite de forma técnica que esse tipo de procedimento é funcional e tem efeitos medicinais sobre as pessoas. Isso por quê? Por conta desse fator que, como nós somos uma rede de... Vamos, assim, imagina a internet, né? Todo mundo aí, está cada um uma parte do país, mas está todo mundo conectado na rede. Então, aqui nós estamos também, da mesma forma, conectados. A mente, ela é uma rede, tá? Então, os nossos cérebros individuais, elas são individualizados, assim como cada um de vocês tem o seu WhatsApp, né, pessoal, que é informações pessoais. Entretanto, o WhatsApp, ou, sei lá, né, o Google Meet, qualquer aplicativo, ele é apenas um, tá? Ele é único. Ele funciona em todo o globo terrestre, em toda parte, dependendo do... Né? Enfim, ele tem possibilidade de estar em toda parte. Mas você tem o seu individual. Semelhantemente, a mente é uma só, ela é coletiva. Entretanto, você tem a sua individual. O aplicativo é coletivo, mas você tem o seu processador individual. Então, quando você junta um grupo de processadores que fazem o mesmo tipo de configuração, então você abre uma janela, como, por exemplo, nós estamos aqui no Google Meet, todo mundo ligados aqui no mesmo aplicativo, porque nós temos o mesmo objetivo. Isso gera um efeito fotoelétrico, gera consumo de energia, gera uma série de fatores que estão relacionados com o que nós estamos fazendo aqui. Semelhantemente, quando as pessoas se reúnem para fazer algum tipo de meditação específica, isso abre um link específico e gera um produto específico. E esse tipo de movimento afeta a rede. Afeta a rede, tá? Afeta a rede. E a pessoa que está sendo, vamos dizer assim, beneficiada por esse propósito, está ligada na rede. Então, isso chega até a pessoa dessa forma, por afetação de rede. Como é um processo um pouco mais abstrato, um pouco mais sutil, a gente não tem equipamentos ainda que faça o rastreamento desses mecanismos, tá? Mas, assim, no futuro é possível, né, que nós tenhamos equipamentos que rastreiem as funções de ondas que afetam as pessoas que são beneficiadas por esses movimentos que nós fazemos. O Ho'oponopono, orações coletivas, novenas, etc. No nosso caso, nós temos a Torre dos Mantras, a Sala dos Mantras, etc. Agora, os hinos védicos, né? Os hinos védicos, sabe, eles são configurados, os mantras védicos, tá? Eles são configurados de tal maneira que eles têm uma função um pouco acima da frequência, acima do padrão normal humano. Vamos colocar dessa forma. Acima do padrão normal humano. Tá? Como esses mantras, os mantras védicos, eles não são produto intelectual do esforço intelectual humano, eles são uma introdução à humanidade, eles são basicamente tecnologia de fora, que é emprestada ou altruisticamente oferecida aos seres humanos para que eles possam refinar ou lapidar os processadores a fim de que esses processadores se adaptem
a um tipo de conhecimento de futuro. Então, é um processo educacional de longo prazo. Tá? Então, vamos contabilizar aí uns 5, 10 mil anos de didática e de terapia com os mantras. Tá? O efeito dessa terapia é que, na medida em que a humanidade se acostuma ou se assemelha ou se familiariza com os mantras, o resultado consequente é que ela se torna mais pacífica, ela se torna mais ahimsa, ela se torna mais com uma tendência maior à harmonia, né? O resultado, a gente vê aí, né, como foi mencionado no verso, o Ayurveda, né, a medicina védica, a alimentação, o ahimsa, o yoga, os mantras, são todos produtos védicos que dão efeitos sobre a humanidade, sobre o estado de espírito e sobre o bem-estar e sobre a consciência, sobre a forma de se relacionar com a natureza a partir dos ensinamentos védicos. Então, a gente pode perceber que esse modelo educacional, ele é muito resiliente, né? Tolerante com o tempo, porque como ele está destinado a ser funcional na sua plenitude no futuro, embora ele seja plantado no passado, então automaticamente ele tem que ser resiliente para aguardar a maturação da humanidade que passa pelos seus processos de barbárie, né? De violência, de bestialidade, de agressão. Ela vai passando por essas fases, ela vai então se decantando da barbárie, da bestialidade, da violência, né? Da voracidade em devorar o outro, e na medida em que ela vai superando esse sabor violento, então ela vai então se adaptando com mais facilidade aos conhecimentos védicos e aos mantras védicos, tá? O resultado disso é que a pessoa passa então a conseguir compreender essa natureza transcendente de Bhagavan, o ser absoluto. O próprio Krishna está falando aí, uma pessoa precisaria ser ou ela precisaria ser autêntica e ter condições de fazer essas afirmações que ele está fazendo aí, eu sou a semente, o sustentáculo, eu sou o pai, eu sou a mãe, ou ela é um esquizofrênico crônico, radical, que se convence de uma mentira universal para si próprio, ou ela tem condições de sustentar isso que ela está falando. Aplicando esse princípio em Krishna, então, é muito mais provável ou muito mais coerente afirmar que ele tem sustentabilidade nessa fala do que, apresentá-lo como um quadro clínico. Tá? Então, nós estamos tratando aí como uma pessoa que tem autoridade naquilo que fala, e os fatos, né, demonstram que é por aí, esse é o caminho, é mais seguro por aí. E os Vedas e o conhecimento védico, haja visto a yoga, a Ayurveda, todo esse processo de mantras, né, que promove o bem-estar e a evolução do ser, é fruto desse compêndio de civilização. É dito que se conhece uma árvore pelos frutos. Né? Então, se a gente observar o efeito que os mantras, que a cultura védica, que o conhecimento védico produz no ser humano e na humanidade, então nós temos que admitir, por bom senso, que nós estamos diante de um elemento produtivo, tá? E a nossa condição de interação com esses conhecimentos é que nós nos refinamos como seres intelectuais, como espíritos em evolução e como consciências capazes de perceber a transcendência de uma maneira mais, vamos dizer, formal ou de maneira mais profissionalizada, a parte do misticismo ou da mitologia, que também são úteis, são funcionais, mas que não necessariamente são as únicas formas de racionalizar esse princípio Bhagavan, que é a suprema verdade absoluta, como está sendo dito aqui, em que ele mesmo se apresenta como sendo esse ser original, que sustenta, que mantém, né, e que, produz as condições mediante as quais nós somos capazes de ascender e nos qualificar como seres semelhantes ou harmônicos com esse princípio universal, e com isso, né, também temos o benefício de estarmos nessa plataforma de existência. E qual é o benefício? Um mínimo benefício é que nós paramos de morrer. Essa experiência artificial de deixar o corpo cessa. Tá? E ao termos diante de nós essa perspectiva de cessação
desse efeito artificial, automaticamente isso já produz sobre o nosso sistema neurológico, já gera sobre ele uma programação, ou seja, uma inclinação para produzir hormônios equivalentes a esse estado de espírito, o que, a longo prazo, ou a médio e longo prazo, produz sobre você o sentimento ou a sensação de bem-estar e de segurança. Quando acompanhado de conhecimento, esse processo é ainda mais rápido. Tá? Chama-se moksha, ou liberação. Tá? Então é isso, pessoal. E a princípio, né? Esses versos, eles são muito profundos. Claro que a gente não tocou nem na superfície dos significados deles, mas eu acho que por hoje é o suficiente para nós nos alimentarmos aí e ficarmos nutridos, né, de conhecimento transcendente. Tá bem? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.